Pirando Amigo orgulhosamente apresenta termodinâmica, aquecimentos. Bem, aquecimento tem a ver com grau de agitação das moléculas, vibração das moléculas, temperatura. Do mesmo jeito que nós estamos estudando aquecimento, poderíamos estar estudando resfriamento. Aquecimento, aumento de vibração das moléculas. Resfriamento, diminuição da vibração das moléculas. Muito bem. Observe, quando estudamos termodinâmica, a primeira lei, o diagrama é basicamente esse, pressão e volume. Nessa curva, chamada de isoterma, eu tenho uma determinada temperatura. Todo mundo que estiver em qualquer posição dessa curva terá a mesma temperatura. Todo mundo que estiver em qualquer posição dessa segunda curva terá a mesma temperatura. Temperatura 1 inferior à temperatura 2. Quanto mais próximo do zero, menor a temperatura. Se nós estamos falando de aquecimento, temos agitação de moléculas. O grau de agitação das moléculas, está vendo a molécula vibrando aqui, vai aumentar. Nós vamos aumentar a energia interna. Ou seja, de alguma maneira eu tenho que percorrer do T1 ao T2, de acordo com a transformação que eu vou saber qual vai ser minha trajetória. Por exemplo, só confirmando o que foi dito, aquecimento, aumento de energia interna, ΔU maior que zero. Se o aquecimento é isobárico, significa dizer que a pressão é constante. Então, eu vou aumentar meu volume mantendo a pressão. Como isso acontece? Bem, a quantidade de calor que eu recebo, a energia jogada ao sistema, vai ser parte utilizada para realizar o trabalho, ou seja, movimentar o êmbolo, aumentar a distância entre as paredes do recipiente, que houve uma expansão, mas eu quero que a pressão permaneça constante. A pressão é o número de colisões das moléculas na parede do recipiente. Bem, se eu não aumentar a temperatura, tendo em vista que a distância entre as paredes aumentou, o número de colisões vai diminuir, ok? Então, neste caso, eu tenho que aumentar o volume e aumentar a energia interna. Neste caso, o trabalho vai ser a área do gráfico aqui. Sempre o trabalho é a área do gráfico. Aquecimento isocórico. Bem, quando eu tenho um aquecimento isocórico, o volume permanece constante, não tem trabalho, ou seja, não tem área do gráfico aqui. Todo o calor que eu recebo é usado para aumentar a minha energia interna. Então está aqui a situação. A energia que eu recebo sob forma de calor aumenta a vibração das moléculas sem trabalho, consequentemente, aumenta a pressão. Se o volume é do mesmo tamanho e as moléculas estão mais agitadas, significa dizer que vão bater mais nas paredes do recipiente. Aquecimento adiabático é aquele que não recebe calor. Então, como vão fazer? Se não recebo calor, como é que eu vou aumentar a agitação das moléculas? Eu vou empurrar o êmbolo para comprimir as moléculas. O meio externo vai exercer um trabalho sobre o sistema, aumentando a energia interna. Muito bem. Vamos observar aqui o seguinte. O volume diminuiu, não é? E a energia interna aumentou. Não recebo nem cedo calor. Olha. Troca de calor é zero. Como eu estou comprimindo o gás, eu estou jogando energia no sistema sob forma de trabalho. Como eu não perco nem recebo calor, a minha energia interna vai aumentar.